Gostaria de saber mais sobre a arbitragem e se essa prática é normal nessa época das emissões. É normal, né? A arbitragem, existe vários tipos de arbitragem que você pode fazer numa época de muitas emissões, né? Então, agora, se eu não me engano, está com 20 e poucos fundos aí em emissão, e deve ter uns 10, mais ou menos, aguardando publicação de anúncio de início. Né? Foi aquilo que a gente falou, quando publica o anúncio de início, está valendo, né? Então, tem outros que estão esperando a publicação de anúncio de início, e outros já publicaram, são mais de 20 emissões ao mesmo tempo. Então, muita gente que tem, por exemplo, um valor que pode subscrever em um determinado fundo, ele não tem o dinheiro todo para subscrever aquilo, né? Então, ele acaba vendendo os direitos, quando aquele fundo tem direito, ou então ele vende um percentual das cotas, e esse percentual das cotas ele recompra quando sai a emissão das cotas. Existem alguns riscos. O risco principal aí, no caso, é a emissão não ir para frente, né? Aí você vendeu suas cotas, teve que pagar imposto, né? Porque provavelmente você vendeu com lucro, você comprou lá atrás e não conseguiu recomprar as cotas, então o prejuízo foi grande. Tem gente que tenta vender antes mesmo de publicar o anúncio de início, achando que vai cair, mas pode ser que não caia nada porque o direito foi muito pequeno. Então, assim, você tem que estudar muito para você fazer isso, né? Então, tem gente que fala o seguinte, o buy and hold, né, talvez ele seja a forma mais simples de você acumular patrimônio por longo prazo, né, mais simples e mais segura. Qualquer coisa que você queira fazer um pouco diferente disso, aí você tem que estudar bastante, né, porque se você quiser fazer um tipo de arbitragem, um tipo de trade, alguma coisa assim, você tem que ter um conhecimento muito mais alto para você não levar ferro, né, para não levar tinta mesmo. Então, o principal objetivo seu no longo prazo é construir patrimônio. Dá para ser feito? Dá, né? Mas tem que estudar bastante, tem que ver caso a caso. Cada caso é um caso. Se você não tiver segurança para fazer isso, é melhor não fazer, né? Normalmente as pessoas que estão começando, que são mais iniciantes, elas fazem a subscrição da quantidade de cotas que ela consegue comprar, né? Por exemplo, eu tenho ali R$ 1.000, R$ 2.000 ali, que eu vou fazer o aporte esse mês. Teve a emissão, né? Eu vou lá, participo da emissão. Se não tiver a emissão, for cancelada, meu dinheiro está lá, comprou outra cota de fundo, não tem problema. Então, eu não levei prejuízo nenhum e consigo participar dessa emissão. Agora, quando existe uma disparidade muito grande entre valores, aí tem gente que acaba se arriscando um pouco mais e fazendo diversos tipos de operação, né? Tem flipagem, pré-flipagem, tem vários tipos de operação que você pode fazer a depender da forma com que você faz. E ainda vai existir outras, né? Quando o mercado ele começar a fazer aluguel de cotas, né? E você puder operar vendido, aí vai ser vai ter mais operações ainda para você fazer, né? Então, tudo isso requer um nível de estudo muito grande para quem vai fazer. Sempre que você tentar mexer no negócio, você tem um tal de um risco adicional. Esse risco adicional, para você mitigar ele, a parte que está no seu controle é o conhecimento. Então, você entrar numa operação dessa, desconhecendo os fatores ou não entendendo como ele funciona, o seu risco tende ao infinito. Quando você conhece mais ou menos como funciona, você entende, você vai diminuindo e vai trazendo esse risco mais próximo de uma normalidade. Então, vamos supor que você tenha lá um fundo que está sendo negociado a 110 e foi aberto lá uma emissão a 100. Então, teoricamente, você teria aí um ganho de 10. Poxa, um ganho de 10 é bom, vale a pena. E aí você pode ter, por exemplo, 50 cotas, né? Então, você pega do seu estoque, vende 50 cotas ao preço de 110 para recomprar essas cotas ao preço de 100. E aí você embolsa, né, esse lucro sobre o qual você vai pagar o imposto. Só que aí no meio do caminho acontece um coronavírus. E aí esse coronavírus, o cara que estava emitindo fala assim, amigão, segura 180 dias que eu não vou emitir agora. Aquelas 50 cotas que você vendeu e que você pagou efetivamente o imposto sobre ela, podem não descer de 110 para 100. Ela pode ir para 109. Como ela pode ir para 111 no dia seguinte que você vendeu. E aí, aquela expectativa que você tinha de arbitrar, ela foi frustrada.
Então, precisa acontecer esse tipo de arbitragem, como qualquer outro tipo de arbitragem, em momentos em que você tem uma tendência favorável para que aquilo aconteça. E essa sensibilidade você vai pegando com experiência, com o tempo. Então, pardal que anda com morcego termina acordando de cabeça para baixo. E pardal que anda com o João de Barro vira ajudante de pedreiro. Tem que ter muito cuidado quando traz esse risco adicional para a remuneração da carteira, beleza? O que normalmente acontece, e que a gente vê ao longo dessa experiência toda no mercado financeiro, é que a vida do investidor ela tem diversos ciclos. Então, existem pessoas que é natural que aconteça que elas estejam um passo à frente, 2 passos à frente, 3 passos à frente do nosso conhecimento. E essas pessoas têm a habilidade de fazer isso. E a gente fica tentado a fazer também, ou porque a gente fica com medo de ficar de fora, ou porque a gente vê a pessoa ganhando dinheiro e dá aquela coceirinha de ganância para fazer a mesma coisa. Então, o correto não é você botar o seu dinheiro em risco naquele momento. É pegar uma caneta e um papel e simular aquela operação. Vai lá e simula. Se você fizesse aquilo, quanto você ganharia? E passa aí um ciclo, passa aí um mês, passa aí um ciclo de emissões fazendo aquilo no papel e vendo se você tem consistência nas informações, consistência nas suas teses, até você chegar, agora eu sei fazer. E trata aquilo como uma operação constante, sempre fazendo para você remunerar a sua carteira. Por quê? Às vezes, uma arbitragem bem feita, você consegue ganhar o rendimento de 1 ano de fundo imobiliário em uma só arbitragem que você fez. Você ganharia 5%, 6%, né? Nessa brincadeira, e é uma coisa que é interessante que você tenha na sua carteira no longo prazo, né, aumentando aí a rentabilidade dos seus fundos imobiliários. Tá? Então, o primeiro investimento para fazer arbitragem é em conhecimento. O segundo é em tempo. Se dê um tempo para entender. E o terceiro é colocar o dinheiro em jogo. Mas só faça no momento que você realmente entenda os riscos envolvidos na operação, porque até lá é melhor que você aprenda com a experiência dos outros, que vai sair mais barato olhar o erro dos outros. Beleza?